Muito bem, gravação iniciada. E o tema da nossa reflexão de hoje, do livro Vigiar e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, se chama Criar Oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais da tua presença do que do teu talão de cheques. Lembrando que já faz um tempo que isso foi escrito, tá, gente? Hoje em dia é Pix, né? As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que te deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o espírito e se constituem no teu ponto de referência moral na vida. Que interessante, né? Vem muito de encontro com o nosso presente, com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que o mundo material tenta a todo momento nos tirar, que é o nosso tempo. Né? É um bem tão precioso e tão. É, assim, empresas estão brigando o tempo todo por ele. Temos que tomar muito cuidado. Né? Hoje eu falei várias vezes disso no decorrer do meu dia. Eu estou assistindo um filme da Netflix que se chama Paraíso. Eu não sei se alguém já viu por lá, mas vem muito de encontro com isso aqui. É interessante como a espiritualidade vai encaixando as peças, né? Esse filme ele fala mais ou menos de um tempo, de alguns anos depois do que a gente está vivendo hoje, não muito, tá? É um futuro não tão distante, onde tem uma empresa que conseguiu manipular geneticamente o, entre aspas, fluido vital das pessoas. Tá dando para me ouvir, pessoal? Tranquilo? Então, assim, eles negociam o tempo de vida das pessoas, tá? Então, vamos supor, um jovem de 20 anos, ele consegue vender, sei lá, 10 anos da sua vida para uma pessoa que quer rejuvenescer 10 anos, tá? Então, uma pessoa de 20 pode doar 10, ela vai ficar com a aparência física, né, de 30, para uma pessoa de 40 que vai passar a ter uma aparência física de 30, tá? Então, e assim, eles compram a idade das pessoas. E aí tem toda uma trama por trás do filme, né? É muito interessante, diga-se de passagem, e me fez refletir muito sobre isso, né? Que nós, além de darmos o nosso tempo para as empresas, né? Porque é isso que a gente literalmente está fazendo, a gente está dando o nosso tempo para as empresas. Ninguém está pagando para nós por isso, a gente está dando o nosso tempo e ainda está, de certa forma, pagando por isso. A gente não está recebendo, a gente está pagando, tá? Para as redes sociais, para a internet, para N outras coisas, tá? Jogos, vícios, enfim, situações das mais diversas que sugam, que destroem o nosso tempo que poderia estar sendo utilizado de uma maneira mais adequada, mais coerente com o nosso planejamento reencarnatório que a gente se predispôs a cumprir, até mesmo que não seja na sua totalidade, mas enfim, aqui na Terra, ok? Então, assim, criar oportunidades, né? Logo no começo já fala, esquematiza as tuas prioridades e não deixe para depois as coisas essenciais, né? Coisas e objetos não são mais importantes do que pessoas. Tudo que tem a ver com dinheiro pode tem um tempo para ser trabalhado, para ser organizado, para ser estruturado. Cuida primeiro dos teus, cuida primeiro das suas amizades, dos seus vínculos, tá? Das energias que a gente tem que trocar com as pessoas, tá? Porque pode ser tarde, tá? Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura, né? Enfim, depois assistam de novo esse trechinho que a gente leu, essa reflexão, porque cada parágrafo é um ensinamento valioso, ok?
e reflitamos sobre isso. Quais oportunidades a gente está criando para o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, tá? Vibracional, energético, etc. Tá bom? E nos preocupemos mais com isso, tá, pessoal? É, Às vezes um almoço de domingo em família, tá? Onde a gente vai lá comprar um franguinho assado, onde a gente vai fazer um macarrão e juntar pessoas, vai nos trazer muito mais evolução espiritual do que de repente você ficar assistindo alguma coisa na internet ou vasculhando a vida de terceiros, tá? Ou simplesmente ficar dormindo em casa sem fazer nada, porque a gente já conversou sobre isso também, porque ficar em cima do muro não dá, tá? Ou você pisa para um lado ou pisa para o outro. A espiritualidade amiga quer que a gente pise para o lado do bem, ok? Mas nem sempre a gente consegue manter os dois pés firmes e fixos na espiritualidade superior, né? Nas energias do bem. Mas estamos aí, certo? Não basta não praticar o mal, tem que agir no bem, ok? E quando a gente fala de agir no bem, a gente está falando de agir primeiramente em nós mesmos, para depois transformar o ambiente que está à nossa volta, ok? Porque não adianta nada a gente falar tudo isso e a gente não conseguir transformar, né? Como que eu vou semear é, coisas boas se eu não consigo cultivá-las dentro do meu jardim interior? Fica aí então essa reflexão para nós. Irmão Gilberto, gostaria de falar? Tá sem áudio, irmão. Você falou tudo, você não deixou nada para a gente falar. Falei nada. Crie, Resumindo, crie oportunidades. Faz o que o texto está falando aí. resumindo, o que o Leandro falou é deixar um tempinho do tempo, né? A gente gasta tempo com tudo, cuidando da vida alheia, cuidando, vendo o que o fulano, Bertrano, Cicrano fez, enfim, assistindo novela, assistindo os jornais aí, as coisas que só traz desgraças alheias, mas quanto desse tempo que nós temos das 24 horas, quanto tempo que a gente para e pega para ler um trechinho de um livro, que para a gente fazer a nossa reforma íntima, quanto tempo desse período que a gente dedica para nós mesmos ou para os nossos familiares. Quanto desse tempo? Esse tempo é valioso. Vamos aproveitar. Pelo menos se esforçar em parar e fazer uma oração de final de dia e refletindo no nosso dia, o como foi, o como poderia ter sido e o que eu poderia ter feito para que pudesse ser melhor o dia. Essa é a minha reflexão para vocês, pessoal. Deixe esse tempinho, pelo menos esse tempinho. Se vocês não conseguem encaixar, mas pelo menos vocês têm esse tempinho no final do dia. Como é que foi meu dia? O que eu poderia fazer para que esse dia pudesse ser melhor? Tá certo, pessoal? Leandro? Perfeito, irmão. Não vou estender muito mais. Acho que boas reflexões a gente trouxe aqui agora. E é como eu disse, depois assistamos novamente o vídeo e, né? E vale a pena porque tem muita coisa muito profunda nesses pequenos parágrafos, certo? Muito bem. Vamos então dar prosseguimento, pessoal? É que nem agora, né, turminha? A gente está criando aqui oportunidades, não é mesmo? Diante a vida, diante de todas as dificuldades, os percalços, o tempo corrido, né? Enfim, o relógio correndo contra nós, a gente conseguiu estar aqui agora. E criemos mais momentos como esse, tá? Não só na quarta-feira à noite que a gente se encontra, mas outros momentos, né? Tem hora que 10 minutinhos que a gente pega um livro para ler, a gente já tem um nível de satisfação íntima tão grande, porque você fala assim, nossa, eu consegui pegar um livro 10 minutos para ler. Diante de tudo que eu vivi hoje, eu consegui pegar um livro 10 minutos para ler, não é? Ou conseguir parar para mandar uma mensagem que não fosse automática de ficar reencaminhando para os outros, né? E conseguir escrever um texto para alguém específico que me deu vontade naquela hora e eu escrevi um texto para aquela pessoa. Eu coloquei a minha energia naqueles caracteres que eu digitei ali de forma eletrônica para alguém,
tá? Ou aquela oração que eu fiz, como bem colocou o nosso irmão Gilberto, né? A gente parar para fazer as nossas preces e rogar pela saúde, pelo bem-estar daqueles que a gente gosta, né? Porque só para nós, a gente tem que parar de ser egoísta e pensar um pouco mais de uma maneira universal, certo? Muito bem. Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Pessoal, chegou aí bonitinho, né? Beleza? Estamos aqui no nosso querido e amado Livro dos Espíritos, questão 415. Estamos falando sobre a emancipação da alma, né? E vida, ou melhor, estamos dentro de emancipação da alma, né, do processo de desligamento do corpo astral do nosso corpo físico. Estamos num subitem que trata mais especificamente de visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Aqui a gente tem que voltar um pouquinho na 414, senão a gente não vai entender a 415. A 414 nos diz o seguinte: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que suspeiteis, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Tá? Então aqui falando de pessoas encarnadas, falando de pessoas que a gente acha que não conhece, mas de repente elas moram em outra cidade ou outro país e a gente se encontra no momento do descanso do corpo físico, tá? No nosso processo de viagem astral, de desdobramento aí do nosso corpo físico, deixando-o aqui na Terra, na materialidade e partindo com o nosso corpo espiritual, com o nosso duplo etéreo, com o nosso perispírito, para as nossas andanças espirituais. E nós encontramos assim pessoas que também estão num processo de descanso do corpo físico, tá? Ou até mesmo num processo de meditação, alguma ferramenta que foi ali utilizada para fazer o desligamento momentâneo do corpo astral mediante o corpo físico, ok? E aí fala assim, ó, que utilidade podem elas ter se as olvidamos, ou melhor, né, se as esquecemos? O que está querendo dizer aqui? Que vantagem nós temos se a gente encontra com pessoas, seja elas encarnadas ou desencarnadas lá na espiritualidade, se a gente vai esquecer disso quando a gente volta para o corpo físico, tá? Porque é o que acontece na maioria das vezes. A gente consegue se lembrar pouco ou quase nada dos nossos afazeres lá na espiritualidade, tá? E depois, quem não assistiu, assista as nossas últimas aulas, tá? Sem ser essa última que foi com o nosso irmão Fábio, tá? Falando aí dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, porque nós discutimos bastante isso, tá? Da capacidade de absorção de cada um, da necessidade do espírito, de bloquear ou não as impressões que ele deve ou não trazer lá da espiritualidade, etc. Tá? Assistam as aulas anteriores aí. Que vantagem tem, então, a gente fazer esses encontros se a gente vai esquecer? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, né? Nesses encontros que acontecem, tá? Então pode acontecer de a gente ter algum encontro lá na espiritualidade com algum irmão ou irmã e ser assim nos passado alguma informação e não necessariamente a gente tem que se lembrar do contato que nós tivemos e sim do assunto que foi tratado, e isso pode vir, como geralmente o vem, através de intuições, de pensamentos que não faziam parte do nosso arcabouço de ideias até aquele presente momento, certo? Então, assim, são intuições que vêm, são pensamentos que nos ajudam demais, dependendo da situação, daquilo que a gente está vivendo. Às vezes tem algum problema que a gente está passando, a gente fica dias, tentando encontrar maneiras de resolvê-lo,
E de uma hora para outra parece que vem um pensamento, uma coisa assim, que a gente consegue encontrar uma solução adequada para passar por ele. Então, muito provavelmente pode ser por conta desses encontros que nós fazemos lá na espiritualidade, certo? Irmão Gilberto? Não, Lê. Pode. Vamos dar prosseguimento aí. Então, vamos lá. Pode fazer a próxima, por gentileza. O homem pode provocar essas visitas espirituais por vontade própria? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: essa noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa para falar com ela e dizer-lhe tal coisa? O que ocorre é o seguinte: quando o homem dorme, seu espírito se liberta, e na maioria das vezes, aquilo que o homem havia decidido está bem longe de o espírito seguir, pois a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando este está desligado do seu corpo físico. É claro que quando estamos falando de homens com espíritos já bastante adiantado, porque na maioria vive a fase espiritual de suas existências de modo bem diferente. Entregam-se às suas paixões ou permanecem sem fazer nada. Assim, dependendo do motivo da visita, o espírito pode encontrar quem ele realmente deseja, mas a simples vontade do homem, quando está acordado, não é suficiente para que ocorra o encontro, né? Então a questão ele pergunta se é possível o homem determinar com quem ele quer se encontrar ou para onde ele quer ir. Nem sempre, né? Nem sempre é possível, é plausível acontecer. Ele não diz, mas é complicado porque o que, que acontece? Ah, o espírito, ele pouco quer saber da vida material de nós, né? Do que tá, de quando ele está encarnado. Ah, Porque a vida espiritual, voltando, espera lá, ele pergunta se o homem pode provocar para onde ele vai e com quem ele vai se encontrar. É bem difícil, por quê? O espírito, ele tem uma linha de raciocínio que é diferente de quando ele está encarnado. Quando nós estamos encarnados, nós temos os nossos desejos, eu quero conversar com fulano de tal, eu tive um atrito com o Leandro, então eu quero conversar com ele em espírito e pedir desculpa do ocorrido. Não, não é bem assim. É porque há situações onde o espírito nem sempre vai fazer isso, porque isso é irrelevante muitas das vezes e ele tem outras prioridades. Diferente de alguns irmãos encarnados que estão com uma mediunidade, que estão com uma moral, estão com, como que eu posso dizer, com uma moral um pouco mais avançada, que estão mais, que eles já estudam um pouco mais sobre a espiritualidade, que eles têm um conhecimento mais, que eles estudam com mais frequência isso. Então, isso pode acontecer de ser dada a oportunidade deles decidirem para onde vão. Mas, na maior parte das vezes, nem sempre acontece o que o homem deseja fazer quando do seu sono físico. Tá certo? Leandro, você gostaria de complementar, por favor? Ah, perfeito, irmão. Perfeito. A próxima questão vai dar continuidade aí para nós. 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços, antigos ou recentes, da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estarem juntos. Pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, nesses encontros, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram, certo? Então, sim, podem haver encontros, tá? Mas, mais uma vez, encontros com encarnados são situações bem específicas, tá? E geralmente, como eu posso dizer, como o irmão Gilberto colocou bem, né?
Depende do nível de despertamento dos espíritos encarnados para poderem estar participando de estudos, de assembleias, de encontros, de etc, 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 tá? É, é muito complicado a gente falar disso porque a gente ainda está no planeta Terra, né, gente? A gente fica tentando adivinhar o que acontece, né, como que funciona e tudo mais, são sempre é, assim, é um exercício que a gente faz para tentar entender um pouquinho de como que é o processo, tá? Mas a bem da verdade não tem como a gente ter certeza disso, ok? O que a gente sabe é esses encontros acontecem, é, às vezes é porque é complicado. Por exemplo, vai falar assim, vamos participar de um estudo lá na espiritualidade, certo? Esse estudo vai ser toda quarta-feira, meia-noite, né? Então, assim, esse estudo, a gente querendo ou não, ele vai acontecer meia-noite num plano astral, tá? Geralmente, dada a nossa condição energética, vibratória, etc., em regiões muito próximas aqui do nosso planeta Terra, tá? Como eu posso dizer, é muito próxima, as colônias espirituais onde isso acontece, a frequência vibratória é muito próxima da nossa, tá? Variando muito pouco, tá? Num nível logicamente menos denso, mas em questão de tipos de espírito que frequentam muito semelhantes aos nossos, tá? Espíritos cheios de dificuldades, de problemas como os nossos, etc, tá? Regiões imediatas, essa é a palavra que eu queria usar. Então, esses estudos vão acontecer, a gente querendo ou não, tá? Então, a gente vai colocar que o Leandro se inscreve num curso lá no Astral, né? Mas eu consigo ir essa semana, né? Eu vou dormir cedo e eu consigo ter uma rotina no qual eu consigo meia-noite estar desdobrado, né? Com a minha alma emancipada aqui da Terra e eu vou lá e participo. Mas quem me garante que na semana que vem eu vou estar conseguindo participar, né? Então, assim, é por isso que eu digo que é muito subjetivo isso, tá? Desses encontros que a gente tem ou deixa de ter lá na espiritualidade com seres encarnados ou desencarnados, certo? Tem alguém que levantou a mãozinha, alguma coisa aí? Eu vi um barulhinho. A Carla. Carla, quer falar, irmã? Pode abrir o áudio. Tá, tá voz robótica aí, não deu pra entender nada. Apertei sem querer, desculpa. Tá jóia então. Maravilha, pessoal. Então, é isso. Eu sei que ficou meio confusa a minha explicação, mas é, é só para não tirar a subjetividade da coisa, tá? Não tem como a gente falar que é ou deixa de ser, tá bom? Ô, Lê, Sim, nós estamos fazendo nossos estudos, certo? certo. Diante disso, é permitido a estada de espíritos juntamente conosco. Sim. Também, como nos trabalhos mediúnicos, há situações onde há um auditório, há situações onde os espíritos estão participando. Uhum. E esses espíritos, é aquela situação, eles estão procurando, eles estão precisando, tem que ver qual que é a condição em que esse espírito está. Porque o nosso estudo, ele é uma coisa séria que nós estamos fazendo já há bastante tempo, que a casa faz esse estudo. Só que o que acontece? Ele não é um estudo que ele começou ontem, é um estudo que já vem há muito tempo pela casa. Uhum. E esse estudo, me corrija, por favor, se eu não estiver colocando da maneira certa, mas me corrija, por favor. Esse estudo tem a parte espiritual que está em aprendizagem e tem aqueles irmãos menos esclarecidos que também estão sendo colocados juntamente a nós para aprendizado. Então, tudo isso é mediante também a permissão divina e o merecimento de cada um desses irmãos em estarem juntamente conosco para poderem estar juntamente conosco estudando. Mas por exemplo,
nós estamos aqui estudando. Os irmãos do outro continente, do outro fuso horário, que já estão dormindo, pode ser que o padrão vibratório deles são parecido, semelhante com o nosso, e eles estão numa mesma energia, pode ser que eles estejam nessa colônia, nessas salas de aula, né, nesses auditórios, participando das nossas aulas. Muito bem colocado pelo Leandro, quando ele falou, nessa aula esses irmãos estão, porém, e nas outras aulas? Será que eu estarei em condições de eu fazer um desdobramento equilibrado, um desdobramento tranquilo, para que eu possa ser deslocado e ser trazido juntamente a esses irmãos, a esses estudos? Tem tudo isso para que para que aconteça esse encontro. Não é simplesmente falar eu vou lá e acontece. Tá certo, pessoal? Só ilustrando e trazendo um pouquinho mais, talvez, de um exemplo para ilustrar mais essas questões aí. Por Sim, favor, sim. Leandro. E só lembrando também que, nossa, gente, é tanta coisa. É, Só que se a gente tentar, eu sempre assim, eu tenho um cuidado muito grande quando a gente faz aqui os nossos estudos de tentar deixar toda a realidade espiritual muito próxima à realidade física nessa dimensão que a gente vive, tá? É uma preocupação minha em particular, porque senão a gente fica fantasiando demais e santificando muito as coisas e não é bem assim que funciona por enquanto, para nós, né? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, as, as demais religiões e doutrinas e crenças, elas permanecem nas regiões imediatas à Terra, ok? Então, nós teremos colônias espirituais focadas em cristianismo, nós teremos em budismo, em hinduísmo, em religiões e seitas afrodescendentes e etc, 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 tá? Então, por exemplo, que o meu irmão colocou, sei lá, uma pessoa que mora no continente africano, tá? Muito provavelmente ela vai estar conectada com as energias daquela egrégora que ela participa. De repente, com exceção de que tem ali uma colônia espírita, né? Mas ela vai estar se conectando com as crenças da sua região, daquilo que ela segue, que acredita, tá? Mesmo sabendo da realidade do espírito, ok? E por aí vai, tá? É tanta coisa, por isso que eu falo que é muito interessante esses estudos porque nos dão possibilidade de sair fora da casinha e da caixinha, né? Por exemplo, vocês sabiam que espírito desencarnado também dorme e também sonha e também se projeta para outras regiões e outras é, colônias espirituais e etc, tá? Então, às vezes, quando a gente está dormindo, sonhando com alguém, de repente que a gente não conhece, e a gente está vendo ali um corpo, né, um perispírito, pode ser que a gente esteja vendo o perispírito de um perispírito que esteja num outro lugar descansando o seu corpo espiritual. E ali ele se projetou através do seu corpo mental, tá? E aí a gente consegue visualizar esse corpo mental, esse outro corpo desse espírito que está desencarnado, tá? Numa condição menos densa, como essa que a gente vive aqui na Terra, tá? Então, assim, o negócio vai longe, tá? A gente tem muito que estudar, muito que aprender e vamos junto aí, porque tem muita coisa bacana pra gente conversar, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Próxima questão, 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E, dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se não lhe houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Vamos lá, vamos
tentar conversar um pouquinho sobre essa questão. Ah, tá, aqui, assim, se fosse necessário uma confirmação da morte ou não de alguém, né, estando longe, sem notícias, etc, tá? Lembrando que o Livro dos Espíritos foi codificado em 1857, se não me falha a memória, e não existiam redes sociais, não existia, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Tá? A forma de, muitas das vezes, de mensagens era através, na sua grande maioria, de cartas, né? Pombos, correio e etc. Tá? Então, assim, né, mudou um pouco o parâmetro da gente analisar essa questão, tá? Mas se a espiritualidade entender que é necessário uma confirmação, a gente pode ir através de um desdobramento, tá visitando um irmão ou irmã e ela confirmar para nós que desencarnou ou não, tá? Enfim, acontece muito geralmente no seio familiar, tá? De pessoas que estão prestes a desencarnar, de ficar aparecendo em espírito para pessoas que são mais sensitivas e etc. Tá? Depende aí do, da potência mediúnica de cada um e daquilo que ela consegue ou não absorver, captar, sentir, etc. Tá? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão? E também levar o que você comentou e complementando, e também a ligação também, né, Lê? Entre essas pessoas. Quanto Uhum. mais forte a ligação entre essas pessoas, maior será a intuição ou o pressentimento do que está acontecendo com essa pessoa, né? Não é um simples... É igual a mãe ou o pai para com um filho, né, Lê? Sim. Tem um pressentimento, que nem você citou do seio familiar, né? Tem um pressentimento nato. Os nossos filhos, né, tá na escola, eu vou falar meu e do Leandro, que são os dois catatauzinhos aí, pequenininho, estão na escola, muitas das vezes a gente tem um pressentimento que não tá bem, alguma coisa, e logo tem aquela situação que vem a notícia de que não está bem, de que não está acontecendo alguma coisa. É uma das situações aí que pode acontecer. Tá certo, pessoal? Muito bem. Pode dar continuidade, irmão. Vamos entrar agora num novo subitem, tá? Transmissão oculta do pensamento. Sim. Mas antes, a Beth quer dizer alguma coisa aí. Vamos lá. Pode abrir seu áudio aí, Beth. Beth, pode abrir seu áudio. Isso. Não tinha aberto o áudio. Mas é possível também que, por exemplo, uma pessoa, quando ela tá doente, que ela está prestes a desencarnar, que ela realmente consiga já ver aqueles espíritos que estão vindo para recebê-la, para ajudar a fazer essa transição do plano físico para o espiritual, não é? Sim, sim. Acontece muito e com uma frequência muito grande, tá? Principalmente porque nesse processo está acontecendo o desligamento, é, como posso dizer, em doses homeopáticas, né? Aos poucos está acontecendo o desligamento do perispírito do corpo físico, tá? Então esse desligamento, esse afrouxamento dos corpos, ele vai garantindo um maior contato nosso com o mundo espiritual. A gente já começa a vislumbrar mais a espiritualidade mais próxima de nós, tá? Por conta desse rompimento que vai ocorrendo dos nossos corpos físicos em comparação ao nosso perispírito ou corpo astral. É isso aí mesmo. Principalmente porque como já houve e o espírito já não está mais tão preso na matéria, né? E ele já começa a não ver mais com o olho da matéria, e sim com o olho do espírito. Então aí começa a ter essa percepção, começa a enxergar mais a chegada desses irmãos que estão vindo buscá-la, vem vindo dar o apoio ou estender a mão em auxílio. Tá certo, pessoal? Isso mesmo. Vamos lá então.
Ah, vamos lá, você pediu para um outro subtítulo que você estava falando, né? Isso. Transmissão de pensamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. É um pouquinho diferente o meu livro do Leandro aí, acho que vocês viram, né? Mas o meu subtítulo está dessa maneira. Transmissão de pensamento entre os espíritos encarnados e desencarnados. Questão 419. Por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Quando o corpo físico desperta, o espírito lembra-se do que aprendeu e o homem julga ser o autor da invenção. Assim, muitos podem descobrir ou inventar a mesma coisa ao mesmo tempo, quando dizem que uma ideia paira no ar. Estão usando uma figura de linguagem mais exata do que supõem. Desse modo, sem suspeitar, cada um contribui para propagá-la. Assim, muitas das vezes, o nosso espírito revela a outros espíritos, sem o nosso conhecimento, o que constitui o motivo das nossas preocupações quando estamos acordados. Ele pergunta, né? Por que a ideia de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em vários lugares ao mesmo tempo? Essas descobertas estão ligadas principalmente a parte de pesquisas, né, que o pessoal estão trabalhando, parte tanto de saúde, enfim, de todos os cenários aí possíveis, imagináveis, a espiritualidade sempre traz, porque depende tudo de quanto estão trabalhando, de quanto é a dedicação desses irmãos que estão se preparando para essa descoberta. Então, o quão mais próximo estão trabalhando para chegar perto a esse descobrimento, então esses irmãos que estão mais próximos é dada a oportunidade para que eles descubram essa determinadas situações. É dada a oportunidade porque um pode ruir, né, nas suas ideias, pode ter algum problema de saúde, enfim, por algum motivo, ele pode não conseguir concluir a sua ideia. Por exemplo, nós aqui no Brasil, nós estamos trabalhando para descobrir o mouse do computador. Mas lá no Japão, na Alemanha, também tem as mesmas pessoas que estão trabalhando para desenvolver esses equipamentos. Então, a esses irmãos é dado a oportunidade também deles terem essa descoberta também, para que possa ser difundida o mais rápido possível as ideias a toda a população. Por mais que hoje as nossas informações, com um clique no nosso computador, aí no nosso celular, muito rápido nós temos acesso às informações, né? Então, hoje está mais fácil a difusão dessas novas descobertas. Diferente de quando foi escrito os livros, né, nosso aí da codificação. Então, é mais fácil, mas mesmo assim é dada a oportunidade a esses irmãos a descoberta em vários lugares ao mesmo tempo. Leandro? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, quando a gente teve recentemente, aí nos últimos anos, a descoberta da vacina do coronavírus, né? Onde nós tivemos vários cientistas aí, logicamente, fruto de muito trabalho, de muito estudo e de muitos desdobramentos, né? Desses cientistas indo para a espiritualidade e buscando informações de como eles poderiam resolver o problema do vírus, tá? Então percebem que de uma hora para outra começa um aqui, outro ali, aí uma empresa lança aqui, outra empresa lança ali, né? Lógico que existe no meio disso tudo um jogo de quem possui ou não o conhecimento, de quem vai ou não soltar primeiro, etc. Sempre há jogo de interesse quando a gente fala de capitalismo, mas enfim, acontece esses encontros na espiritualidade e as informações são assim disseminadas e a gente tem aí um exemplo muito claro disso que aconteceu
desses esforços que mobilizaram o planeta como um todo, né? E quantas participações desses cientistas lá na espiritualidade que não ocorreram, né? Já pararam para pensar nisso? Muito interessante. Bom, muito bem. Vamos para a próxima então, 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente, tá? Então aqui entra um pouco da questão de formas de mediunidade, né? Nós temos aqui a bilocação, nós temos aqui o próprio desdobramento, tá? Feito de forma consciente aí, através de um processo meditativo, e entre outras faculdades mediúnicas onde a gente consegue levar o nosso pensamento ou até mesmo o nosso perispírito, deixando o nosso corpo físico e assim trabalhando conforme a nossa necessidade, certo? Então é isso, tá? Assim, em estado 100% de vigília, é muito pouco ou quase nada. O que pode acontecer de repente é dar um vislumbre de alguma coisa, e a gente, né, dá uma, entre aspas, apagada de segundos e se conectar rapidamente com algum outro irmão ou situação que esteja ocorrendo em algum lugar e a gente voltar rapidamente, ok? Mas 100% no estado de vigília, sem se concentrar para que isso aconteça, não, tá? Aí é mais difícil, como está dizendo aqui no livro. Irmão Gilberto? É complicado, né? Algumas pessoas têm essa, Facilidade, né? essa facilidade em decorrência ao tempo, né, em que essa pessoa se dedica a, 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 ao trabalho mediúnico, né, Leandro? Sim. Então, não é. Eu comecei a frequentar o centro já faz 2 meses, eu vou começar a conversar com os espíritos. Não é bem assim, é todo um trabalho, é toda uma dedicação, é muito tempo de trabalho, é muito tempo de dedicação da sua mediunidade, para que você consiga apaziguar o seu coração, para que você consiga apaziguar suas energias no início, né? E consiga dar a oportunidade desses irmãos chegarem até nós e nós podermos nos conversar. Com o passar do tempo, essa afinidade em abaixar as nossas vibrações, né? Abaixar nossas vibrações, não. Elevar as nossas vibrações para que nós nos serenemos e os nossos irmãos se acheguem. Com o passar do tempo, isso fica mais tranquilo. Porém, não é possível. Muitas das vezes é necessário com que nós cerremos os nossos olhos para que nós possamos fazer isso. E como que você vai estar fazendo isso, dirigindo ou andando pela rua, atravessando uma rua? É meio difícil você fazer isso. Seria meio que da nossa parte, seria meio que, como que eu posso dizer, Leandro? Penoso para nós se nós fizermos isso. Nós podemos ser atropelados ou podemos ocasionar algum acidente, enfim. Temos que ter muita cautela para que isso aconteça, tá certo? E tenhamos consciência para que, se tivermos que recebermos alguma intuição, que nós paremos 2, 3 minutinhos em algum lugar ali, cerremos nossos olhos, fechemos os nossos olhos, né? E demos a oportunidade de que seja trazido alguma intuição, algum esclarecimento, ou para que possamos difundir essa ideia, se for permitido, né? Temos que tomar muito cuidado. Sim. Da mesma forma que acontece pro bem, acontece pro mal, né? Tem hora que a espiritualidade superior tá ali tentando trazer para nossa mente, para o nosso ser,
alguma situação que seja positiva para nós, tá? Ou nos livrar de alguma situação que seja penosa. E em contrapartida, a gente pode em algum momento estar sentindo que está sendo extremamente influenciado de forma negativa é, por uma entidade, ou por um grupo de espíritos, ou por um ambiente que tem uma energia pesada e etc. Tá? Então, assim, o próprio estado de vigília, o próprio nome já diz, vigília, vigilante, a gente tem que estar atento, ok? Por isso que não é para ficar acontecendo esse liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, é suicídio isso, né? Então, imagina, você está dirigindo, você está numa estrada e você é médium. Se não tiver ali uma, um adestramento mental para você se manter firme no seu objetivo que você está cumprindo naquele momento, é suicídio, ok? Então, assim, por isso que é muito importante a gente cuidar da mediunidade. Quem é médium aí ostensivo, ok? Sempre importante estar condicionando a mente, condicionando os pensamentos, as ações, as atitudes. Isso é para todo mundo. Só que um pouquinho mais de cautela, de cuidado para quem é médium ostensivo, ok? Porque os resultados de invigilância podem ser catastróficos, ok? Muito bem. Eu acredito que a gente vai parar por aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, É a última questãozinha? a 421, quer finalizar para nós, irmão? Vamos lá. Como explicar que duas pessoas acordadas possam ter, no mesmo instante, a mesma ideia? Isso ocorre com os espíritos que possuem afinidade entre si. Eles se comunicam e enxergam o pensamento um do outro, mesmo quando o corpo não está dormindo. Existe entre os espíritos que possuem afinidade, uma comunicação por pensamento que permite que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade de falar. Podemos dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Legal essa parte aí que fala sobre a linguagem dos espíritos, né? Que nós, aqui no planeta Terra, necessitamos da voz, das cordas vocais para nos comunicar. Os espíritos não. É a transmissão de pensamento que a gente brinca, né? De nós pensarmos, né? E a outra pessoa ouvir essa situação. Nada mais é que é o rádio aqui emitindo a onda e o Leandro captando lá, que é o outro rádio captando a minha mensagem, ou vice-versa, né? Isso daí acontece, eu brinco com a minha esposa, bem, a gente está na mesma vibração, eu falei uma coisa e ela confirmou o que eu estava pensando, né? E aí a gente fala, transmissão de pensamento, tá falando a mesma linguagem, né? Eu pensei a mesma coisa também sobre isso. Então é dessa maneira, é por causa que está na mesma sintonia aí, e aí a gente acaba se interligando e falando através do pensamento, que é a linguagem em que os espíritos se comunicam, pessoal. E quando a gente ouve, né, e lê coisas relacionadas à linguagem do pensamento, né, a linguagem do espírito, a gente percebe o quão longe nós estamos disso, tá? Porque, via de regra, né, nós seres humanos aqui temos uma dificuldade gigantesca de manter o nosso pensamento nos trilhos, nos eixos, né? Nós temos o que no budismo, se eu não me engano, eles chamam de pensamento do macaco louco, tá? O que é isso? A gente fica pulando de galho em galho, tá? Imagina aquele macaco na floresta que tá num galinho, pula pro outro, depois pula pro outro, depois pula pro outro, né? O nosso pensamento é assim. Imagina um estágio da vida, né? Em algum lugar específico, numa vibração específica, onde nós não vamos mais utilizar a nossa fala, né? O nosso verbo físico, através de um aparelho fonético. E a gente vai conversar somente pelo pensamento, tá? Nós não conseguimos manter o pensamento focado durante muito tempo nas coisas. Imagina você ter que conversar somente através do pensamento, né?
Eu tô aqui conversando com o Gilberto através do pensamento, de repente eu já tô pensando que eu daqui a pouco tenho que buscar minha filha na casa da minha sogra, e daqui a pouco eu tenho que pensar que eu tenho que arrumar as minhas coisas para ir trabalhar amanhã cedo, e assim vai. Né? O nosso pensamento ele fica pulando de galho em galho, é o pensamento do macaco louco. Então, a gente está um pouco longe, um pouco distante de entender como que é um sistema de comunicação trabalhado somente através do pensamento. Né? Faz sentido o que eu estou dizendo ou é só eu que me sinto com o pensamento do macaco louco aqui? Eu acho que tem muito macaco louco por aí, né? Se juntar tudo, dá um filme Planeta dos Macacos, né? Muito bem. Pessoal, é isso por hoje. Alguém gostaria... Deixa eu cancelar o meu compartilhamento aqui. Parar a apresentação. Muito bem. Deixa eu mandar aqui. Ok. E aí, turminha, o que vocês acharam da nossa aulinha de hoje? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pessoal novo aí que não tinha ainda participado dos nossos estudos de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, o que vocês acharam? Gostaram? Quer puxar nossa orelha? Fiquem à vontade. A orelha digital dói menos, né, Gibinha, do que a orelha física, né? Exato. Aí fica mais fácil pra nós, fica cômodo assim, né? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Sempre de uma forma muito despretensiosa que a gente faz esse trabalho, tá? Desculpem os nossos erros, as nossas falhas de linguagem, de comunicação, né? Não estamos no nível de conversar pelo pensamento ainda, a gente tem que se utilizar das cordas vocais, que nem sempre estão na sua melhor forma, tá? E é isso. Irmão Gilberto? Somente agradecer a todos vocês. A nossa sala tá cheia, né? Tá cheia, Nossa né? sala tá cheia aí. Coisa boa. Então, somente agradecer a todos vocês aí que estiveram conosco, o tempinho aí. E se também, claro, isso daí é mérito de vocês também, que se resignaram em estar aqui de uma maneira para se melhorarem também. Gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês por ter participado da nossa aula de hoje. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Então vamos fazer uma prece rapidinho pra gente encerrar. Vamos fechar os nossos olhos, turminha. E mais uma vez agradecer a espiritualidade amiga, agradecer a Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, querido e amado Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, os nossos anjos de guarda, protetores, protetoras, mentores, mentoras, né? Perder esse hábito de sempre trazer no masculino, porque tem muita irmã do bem trabalhando nas falanges de Maria, etc. E enfim, né? Ainda temos muitos paradigmas a serem rompidos, até mesmo dentro das religiões, né? Mas enfim, reflexões à parte, nosso muito obrigado a todos pela presença, os irmãozinhos encarnados que estiveram conosco nessa reunião, aos irmãos desencarnados que também participam conosco, alguns sendo trazidos pela primeira vez, outros já participando de longa data. Irmãos que irão assistir posteriormente essa nossa aulinha gravada, também sintam-se abraçados, acolhidos nesta noite de quarta-feira. E finalizemos então essa nossa prece rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que nos abençoe, que traga o seu amor, o seu carinho, a sua ternura. E assim finalizamos com a sua prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. E é isso. Tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.